Sabe aquela história de que o apóstolo Paulo, uma das figuras mais importantes do cristianismo, talvez tenha cometido um erro de cálculo gigantesco? Pois é, tem muita gente que acredita que ele previu a volta de Jesus para sua própria geração. E que, bom, ele errou. Mas será que foi isso mesmo? Vamos investigar essa história a fundo. Então vamos direto ao ponto. A acusação é bem séria. Será que Paulo, uma autoridade da fé cristã, se enganou numa doutrina tão fundamental? Essa dúvida, claro, pode abalar a credibilidade de tudo que ele escreveu. E é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Para a gente conseguir entender o que o Paulo realmente quis dizer, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Lá para a cidade de Tessalônica. Lá tinha uma comunidade cristã bem nova, super fervorosa, mas que estava passando por uma crise muito dolorosa. Alguns dos seus membros tinham falecido. Essa era a pergunta que tirava o sono deles, sabe? Eles viviam na maior expectativa pela volta de Jesus, um evento que para eles significava glória, redenção. Mas e os amigos, os parentes que já tinham partido? Será que eles iam ficar de fora da festa? O medo de que eles tivessem perdido tudo era uma coisa muito real e profunda. E é bom lembrar do contexto da época, né? No mundo greco-romano, a morte era vista com desespero total, como o fim definitivo, sem esperança nenhuma. A fé cristã vinha com uma perspectiva completamente diferente. Por isso que a resposta do Paulo para essa angústia deles era tão importante. E é justamente nesse contexto, tentando consolar essa comunidade, que a gente encontra a passagem que gera toda essa polêmica. Vamos dar uma olhada na principal evidência que o pessoal usa para dizer que Paulo esperava a volta de Jesus para logo. Está aqui o centro de toda a discussão. Presta atenção na palavra nós. O Paulo se inclui no grupo dos que estariam vivos para ver a segunda vinda. Lendo assim, de primeira, a interpretação parece óbvia, né? Então o ponto crucial é esse. Quando ele diz nós, os que ficarmos vivos, ele está fazendo uma profecia? Ele está afirmando que não ia morrer antes desse grande evento? Para muita gente, a resposta parece ser um sim bem claro. Mas a história não acaba por aí. Agora a gente vai complicar um pouquinho as coisas, porque a verdade é que o pensamento de Paulo sobre esse assunto era, na verdade, bem mais complexo. Se a gente olhar outros textos que ele escreveu, o quadro fica bem mais cheio de nuances. Olha só que interessante esse contraste. Lá em Tessalonicenses ele se coloca entre os vivos. Mas, alguns anos depois, escrevendo aos Coríntios, ele se coloca no grupo dos que morreriam e seriam ressuscitados. E aí, qual das duas visões é a correta? Será que ele mudou de ideia no meio do caminho? Uma das explicações mais aceitas hoje em dia é que Paulo não estava fazendo uma previsão exata. Ele estava, na verdade, considerando as duas possibilidades. Como ele não sabia a data, ele se preparava e ensinava sobre os dois cenários, tanto o de estar vivo para ver o retorno, quanto o de morrer antes disso. Ou seja, a linguagem que ele usa não reflete uma profecia que falhou, reflete uma tensão constante. A tensão entre a iminência, a ideia de que podia acontecer a qualquer momento, e a incerteza sobre quando exatamente. A esperança era uma certeza, a data, não. Isso leva a gente para uma pergunta talvez ainda mais importante. Se o Paulo não estava focado na data, então qual era o objetivo dessa expectativa toda? Porque era tão fundamental para a igreja daquela época viver aguardando. Porque aguardar, nesse contexto bíblico, não é ficar de braços cruzados, sabe? É uma espera ativa, cheia de confiança. Uma espera que transforma o nosso dia a dia. É como se preparar para uma festa muito esperada. A vida começa a ser vivida de acordo com essa grande expectativa. E essa espera ativa tinha consequências bem práticas, bem éticas. Viver com a consciência de que o fim poderia estar próximo era um motivador poderosíssimo para a pureza pessoal, para não deixar a vida espiritual esfriar, para se dedicar a fazer o bem. Era um chamado para ação, não para ficar parado. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. A esperança na volta de Cristo não era só uma ideia teológica abstrata. Era o combustível que mantinha o coração aquecido, a vida focada. Deixar essa esperança de lado era como dar o primeiro passo para a indiferença, para o desvio espiritual. Então, o que a gente conclui disso tudo? Como é que a gente responde à pergunta lá do começo? Vamos amarrar todas as pontas agora. E aqui está a grande virada de chave. O debate sobre o calendário do Paulo, se ele acertou ou errou, acaba perdendo o ponto principal. Para ele, a eminência não era sobre datas, era sobre caráter. A questão era, a vida que se vive hoje está à altura do retorno que se espera amanhã? Então, resumindo a nossa análise, sim, Paulo falou de uma volta que poderia acontecer a qualquer momento, mas sempre com a humildade de quem sabia que não conhecia o dia nem a hora. Ele usou essa incerteza não para especular, mas para inspirar um modo de vida atento, santo, ativo.
A esperança era, no fim das contas, um motor da ética. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Num mundo como o nosso, obcecado por planos de longo prazo, por carreira, por aposentadoria, qual seria o valor de viver com um senso de expectativa vigilante hoje em dia? Talvez não seja sobre abandonar o futuro, mas quem sabe sobre injetar mais urgência, propósito e significado no agora. Fica aí a pergunta para a gente pensar.